Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre mestrado profissional e suas atuações. Vamos responder duas perguntas. A primeira pergunta é do Helder. O Helder Oliveira perguntou o seguinte: professora, existe a possibilidade de alguém que terminou o mestrado profissional seguir para o doutorado acadêmico ou vice-versa? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Helder. A outra questão é do Diego. Ele perguntou o seguinte: mestrado profissional serve normalmente como título para concurso? Ok? Vamos começar pelo Helder. Bom, o que você tem que saber do mestrado profissional? O mestrado profissional, ele tem que ser stricto sensu. Por que eu tenho falado isso em alguns vídeos? Porque eu vi algumas instituições que oferecem mestrado profissional com esse nome, mestrado profissional, mas no certificado ele consta como lato sensu. Isso é muito perigoso, igual você fazer um mestrado e doutorado numa instituição que oferece fora do Brasil e não ser convalidado depois. Esse tipo de formação vai caber posteriormente como especialização. Essas são lato sensu, são livres. Se o seu mestrado ou doutorado profissional for stricto sensu, e aí você vai lá no portal da CAPES e pesquisa a instituição que você está oferecendo, sim, Helder, você pode tanto fazer mestrado profissional e fazer um doutorado acadêmico, como você pode fazer um mestrado acadêmico e um doutorado profissional. A priori é sim, porque é stricto sensu e geralmente os editais não fazem essa diferença. Por que eu estou falando em edital? Para você ingressar tanto no mestrado quanto no doutorado, cada instituição reconhecida pela CAPES, e aí vale falar mais uma vez, a instituição, para que você tenha um título reconhecido de mestre, a instituição tem que ser reconhecida pela CAPES, tá? Aquele curso que você está prestando tem que ser reconhecido pela CAPES. Então, você vai ser mestre quando o seu curso é reconhecido. Você vai atuar como mestre, tá bom? Não é que você vai ser, você vai atuar, poder atuar como mestre. Se essa instituição for reconhecida, você vai lá na plataforma da CAPES e você pesquisa instituição e o programa. Se tiver lá que é reconhecido, independente da nota, você pode fazer tranquilamente, porque ele será um mestrado ou um doutorado stricto sensu. O que vai mudar do mestrado profissional para o mestrado acadêmico, o que deve mudar, na verdade, eu fiz um vídeo falando sobre algumas peculiaridades, é bom você dar uma olhadinha lá. Mas, a priori, o que deve mudar é a produção final. Enquanto no mestrado acadêmico você produz a dissertação, no mestrado profissional você possui um produto final, que pode ser dissertação, pode ser tese, artigo científico, diretriz, e tem vários produtos, patentes, metodologias ativas, dependendo do programa que você está. Mas, uma vez que ele tenha o formato stricto sensu, ele te permite já iniciar o processo de pesquisador. E aí você entra na exigência da instituição. Então, toda instituição que é reconhecida pela CAPES, ela vai precisar seguir um trâmite, tá? Uma burocracia para abertura de vagas no programa, para selecionar esses alunos. O primeiro passo é a criação do edital. Então, nesse edital, a instituição tem que deixar claro quantas vagas tem, quantos alunos tem, quem são os orientadores, em alguns casos, para você saber quem tem vaga e quem não tem, quais são as linhas de pesquisa, como que funciona os créditos. Então, quando você pensar em se inscrever no mestrado e doutorado, a primeira coisa é olhar a instituição, ver se ela é reconhecida. A segunda coisa é o edital de ingresso. Nesse edital de ingresso, vão ter todas as peculiaridades exigidas para aquela instituição. O processo de classificação, desclassificação, a data, a exigência do projeto ou não, o formato do projeto. Eu já vi algumas instituições
que esse formato de projeto, ele é quase uma carta proposta, ele não é um projetinho como se conhece. Tem algumas, inclusive, que não pede o projeto, tem algumas que pedem a entrevista. Então, essas peculiaridades do ingresso, tanto no mestrado quanto no doutorado, você tem que olhar no edital de cada instituição. Legalmente, o mais provável, tá? É muito pouco provável que uma instituição bloqueie o ingresso num doutorado acadêmico se você fez um mestrado profissional. Mesmo porque, sendo estricto sensu, a diferença vai estar mais no produto final e da proposta daquele programa. Não vai te desmerecer como pesquisador ou como mestre, salvo casos assim raríssimos de uma linha muito específica, vamos supor, de um pesquisador ou de uma linha muito específica. Mas isso é importante você saber. Cada instituição tem um formato de ingresso. A priori, assim, se você for olhar assim, puxa, mas eu não tenho um modelo que eu possa seguir para todas, tem algumas considerações que você tem que saber para todas as instituições. Mas cada instituição tem uma carinha, é como se você visitasse casa. Então, imagina que você está num trabalho missionário e você está visitando casas diferentes. Cada casa tem uma dinâmica, cada casa tem um jeito de entrar, um jeito de cumprimentar, uma comida que serve, o que é normal para aquela casa, o que está cultura. É esse nome de casa que a gente usa entre o mundo acadêmico, dentro do mundo acadêmico. Então, em cada casa tem sua carinha, tem seu perfil de aluno, tem seu perfil de produção, tem seu perfil de preferência. Então, quando você pensa em entrar num mestrado ou num doutorado, você tem que pensar se aquela casa serve para você também. Não só você serve para aquela casa, mas se aquela casa serve para você no sentido de você se sentir bem, compactuar com os valores, compactuar com a ideia, se você de certa forma compactua com a linha de pesquisa, com o formato da linha de pesquisa que é tratado naquela casa. Então é muito importante você saber disso, até para você entender a aceitação ou preconceito ou não vamos ser hipócritas, isso existe até no mundo acadêmico e você tem que entender isso. Há alguma rejeição, algum preconceito de você vindo um mestrado profissional ou vindo um mestrado acadêmico e está tentando um doutorado? Acontece, é bom você conversar com as pessoas, conversar com os professores, mas no edital você já consegue ter uma prévia do jeito da casa, você já consegue ter uma prévia de como funcionam as coisas, no que é bem visto, no que não é daquela casa lá. Então, eu aconselho você a entender um pouco sobre essa casa, e se aprofundar nos editais, conversar com as pessoas. De certa forma, não vai ser impeditivo você vir do mestrado profissional e querer um doutorado acadêmico ou vice-versa. A outra pergunta, que também é com relação ao mestrado profissional, é a pergunta do Diego. E o que ele perguntou? Ele perguntou o seguinte: mestrado profissional serve normalmente como título para concurso? Diego, serve sim, independente se for lato sensu ou stricto sensu. O que você tem que ver? O mestrado profissional, se ele for stricto sensu, ele vai pontuar no concurso público como mestrado, como título de mestre. Se esse mestrado profissional não for stricto sensu, ele vai pontuar como especialização. Aí a mesma coisa que eu estava falando para o Helder, a questão do edital. Cada concurso público tem um edital e tem uma nota de pontuação. Como que funciona? Cada casa, cada organização tem as cabeças, né? As cabeças gestoras. E quando você fala de esfera pública ou de ingresso de mestrado ou doutorado, você tem que exibir editais com normas. Então, essas pessoas fazem uma mesa e estabelecem normas que vão ser aceitas. No concurso público, é a mesma coisa. Cada concurso público tem um edital. Cada edital tem uma característica. Quando você fala de mestrado, o que você tem que pensar para que ele seja válido em qualquer concurso é que esse mestrado seja stricto sensu, e se ele for stricto sensu, ele é reconhecido pela CAPES. Então, você vai lá na CAPES, pesquisa o mestrado, independente se for profissional ou acadêmico, se ele for reconhecido pela CAPES, ele vai valer como pontuação de mestrado. Cuidado, assim como eu falei nos outros vídeos, falei ainda agora para o Helder, cuidado, existe
de pessoas, existem instituições que estão usando o nome mestrado profissional para MBA Lato Sensu ou especialização Lato Sensu com esse nome. Isso pode te trazer uma frustração. Não critério de conhecimento, mas frustração pessoal se você está contando com esse título de mestre, tá ok? Título de mestre para valer no Brasil, como para concurso público, para faculdade, para instituições de exercício de aula, tem que ser reconhecido pela CAPES, tá ok? Eu espero ter ajudado e não se esqueça, assim como o Helder, assim como o Diego, deixe seu comentário no canal, se inscreva e deixe aquele joinha que ajuda bastante a gente. Um grande abraço e até a próxima!